Hey galera, meu nome é Jason, estamos aqui no review que eu prometi pra vocês que vai falar de T-Hunters, um mangá brasileiro que tá com campanha no Catarse. Então vamos falar um pouco sobre o que é T-Hunters, sobre a obra, para que você tenha tempo de apoiar e pegar esse mangá lá no Catarse. T-Hunters é feito pelo Israel Guedes e ele é um mangá que já está sendo lançado há bastante tempo. Ele começou a ser lançado, se eu não me engano, pelo Smoshi, né, enfim, que acabou falecendo. Então T-Hunters, assim como vários outros mangás, ficaram sem casa, né, ficaram quadrinhos sem teto, e aí teve que achar seus próprios lugares para ser publicados, e foi aí que o Israel resolveu, entre outras coisas, fazer o impresso. Ele contou com a ajuda do estúdio Armon, que é o mesmo estúdio que faz a Action Riken, né, para quem não sabe, aquela revista que reúne vários quadrinhos brasileiros. T-Hunters não é uma das obras que está dentro da Action Riken, porém o estúdio Armon é quem está viabilizando a produção desse impresso e viabilizando a campanha no Catarse, para que ele possa publicar o primeiro volume, porque T-Hunters é uma série que já conta com 10 capítulos lançados. Se eu não me engano, o primeiro volume vai ter a compilação, né, vai ser esses 10 capítulos juntos no volume 1. Até porque na campanha diz que vai ter 176 páginas, e 176 páginas é bastante. Te lembra alguma coisa? Isso, galera! Makai Meio tem exatas 176 páginas. Você pode ver aqui no finalzinho, então. Olha a grossura disso aqui. Esse vai ser a mesma grossura do volume de T-Hunter. Se você acha Makai grosso, acha que tem bastante página aqui, bastante coisa, acha bonitão, então não se preocupe que a T-Hunters vai ter a mesma quantidade de páginas, é bastante coisa. E você consegue adquirir lá o volume, né, impresso. A recompensa mais barata para você adquirir o volume impresso apenas já é R$26 só, e frete grátis. Então, cara, tá muito barato para você conseguir adquirir. Se você comparar qualquer outro quadrinho lá no Catarse, você vai ver que o preço compensa muito. Se você for levar isso depois pagando frete, é pesadinho esse negócio. Enfim, vai ficar bem mais caro, então aproveita a campanha. Mas vamos falar aqui um pouco da obra. Afinal, né, se você vai apoiar a campanha, para você apoiar, para você se interessar, a gente tem que conhecer um pouco mais como que é o mangá T-Hunters. Ele se passa em Nippohara. Pelo que dá a entender, é uma espécie de Japão de 2030, né? A história se passa em 2030, só que ela não é um quadrinho futurista, né? Ela não tem uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, nem nada assim. Mas ela se passa em 2030 porque aconteceu, vamos dizer, uma mudança cultural no mundo. Pelo que dá a entender, a globalização, né, uma ocidentalização geral, gerou tipo um mundo inteiro ocidentalizado. Então, toda a cultura japonesa, a cultura oriental e outras culturas do mundo, aparentemente, no caso, foca mais realmente na cultura japonesa. Mas o que dá a entender é que toda a cultura do mundo foi mais ocidentalizada. Então, aconteceu quase uma Estados Unidização, algo assim, do planeta. Então, o mundo inteiro basicamente se tornou um ocidente. Enfim, é claro que daí tem vários japoneses que estão com muita raiva, né, de toda essa situação e tal. Existem aqueles preceitos do passado, de como era a cultura e tudo mais. E aí tem vários japoneses que não gostam desse processo de ocidentalização, mesmo já tendo passado 163 anos desde que isso aconteceu, vamos dizer assim, oficialmente. Ainda não se sabe qual que é, vamos dizer, o impacto disso na história, ou o que os T-Hunters, que eu já vou explicar o que são, tem a ver exatamente com essa questão. Falar de T-Hunters, assim, do roteiro de T-Hunters é algo bem complicado, porque a história ela realmente vai se mostrando e caminhando aos poucos e apresentando os fatos bem aos poucos. Então quase qualquer coisa que eu fale aqui acaba sendo um spoiler e pode estragar certas emoções ou certos aspectos que você vai vendo conforme você vai lendo a história. Mesmo coisas do próprio capítulo 1, se eu comentar aqui sobre o passado do personagem ou outras coisas assim que acontecem no primeiro capítulo podem tirar certas emoções, porque T-Hunters é um quadrinho que começa com muitas emoções logo no capítulo 1, não é aquele quadrinho que começa lento e vai acelerando, ele já começa ali na quinta marcha e vai embora. Mas assim, não é uma coisa que te atropela muito. Ele te deixa várias informações para ir sendo respondidas na frente, mas não é como se essas informações fizessem tanta falta assim conforme você vai lendo. Não é aquele tipo de coisa que você fala assim, nossa, não entendi isso, não entendi bosta nenhuma. Você vai entendendo e pegando e entrando na história conforme você vai lendo. É realmente um trabalho de quadrinização muito bom. Mas aí vamos falar dos T-Hunters. T-Hunters, né, que leva o nome da história, o título, eles são uma espécie de organização de mercenários. Enfim, não se sabe exatamente o que eles fazem. Eles já estão um pouco na mídia, eles aparentemente eram uma organização secreta, mas acabou ganhando mídia através de teorias da conspiração e coisas do tipo. Então, é uma coisa mais ou menos como
como os Illuminati, só que os Illuminati ninguém sabe que existe, eu acho que estaria mais perto da maçonaria, que existe de verdade e era para ser algo mais secreto, mas acabou ganhando mídia e no fim todo mundo acaba falando disso e conhecendo. Então os T-Hunters são uma espécie de maçonaria, só que de mercenários com aparentemente superpoderes. Como eu disse, as coisas vão sendo reveladas bem aos poucos na história, então mesmo a questão dos poderes ou magia ou qualquer coisa desse tipo vai sendo explicado e apresentado para você aos poucos. Não é como se você chegasse no primeiro capítulo e tem alguém soltando Kamehameha, bem longe disso. E contra os T-Hunters, né, você tem uma organização quase que oposta, que eles têm um ódio mútuo ali, exatamente assim que o personagem descreve essa relação, estão os Caçadores de Recompensa, que são a organização má da história, no caso. Mas você não sabe exatamente qual é o objetivo deles ou o que eles fazem. Isso, como eu disse, de novo, batendo essa tecla novamente, vai sendo apresentado ao longo da história. E mesmo sendo um quadrinho que começou relativamente recentemente, já tem 10 capítulos, então é um quadrinho que provavelmente vai ser longo, mas que está sendo feito, está sendo produzido continuamente. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que isso é meio raro aqui no Brasil em termos de série. Uma coisa que eu acho legal no Israel, falando já da arte, é que T-Hunters ele começa com a arte, assim, ele fala, eu não sabia exatamente como fazer, tem um texto, né, quando você vai ler o capítulo online ou coisa do tipo, quando você lia, eu li no Smoss na época que ele ainda existia, que ele foi publicado lá, ele fala que ele não sabia exatamente como começar a história, como fazer, quais materiais, coisa do tipo, então ele fez do jeito que dava, porque ele queria começar a fazer essa história. E pra quem acompanha o canal aí desde o começo, assistiu todos os vídeos, pra quem lê as matérias que eu fiz no site, os posts do site do Instituto Mangaka, sabe que eu bato muito na tecla, né? Sabe que eu bato muito na tecla de que você tem que começar do ponto onde você tá. Não adianta você ficar falando que não tá pronto o suficiente, tem que treinar mais não sei o que, coisa do tipo, porque às vezes você vai usando isso como desculpa pra nunca começar, nunca fazer. E você aprende muito mais quando você faz do que quando você fica parado estudando outras coisas. Você... Mosquito. Não tem a vivência daquilo exatamente para saber o que você precisa. Às vezes você só sabe exatamente o que você precisa aprender, o que você precisa treinar, quais são os erros que você está cometendo ou coisa do tipo, quando você faz e você vê aquilo na prática. Então T-Hunters foi um quadrinho que começou assim. O autor queria fazer, ele mesmo não se julgando preparado, no sentido de saber todos os materiais, saber todas as coisas que ele precisava, que ele achava que precisava saber para poder começar a história, ele botou a mão na massa e fez. E é um quadrinho excelente, está aí ganhando seu volume impresso agora. Então, T-Hunters é mais um exemplo de incentivo para vocês que querem fazer seu quadrinho, mas que estão preso de eu preciso aprender a fazer cenário, eu preciso aprender a finalizar com caneta pena, sei lá, ou mesmo a finalizar no computador, escanear. Não, cara, você só precisa ter uma ideia e ter força de vontade para colocar aquela ideia no papel e fazer ela acontecer, porque você vai ajustando com o tempo, você vai aprendendo. O seu primeiro quadrinho às vezes nem sempre vai ficar maravilhoso. No caso, T-Hunters já ficou ótimo e ele é um dos poucos casos em que começou e já está seguindo, mandando em frente. De série, a gente sabe que são casos raros esses, geralmente as séries são jogadas. Claro que a gente não sabe também quantos outros quadrinhos ele pode ter feito antes e que ele largou e T-Hunters realmente engatou. Enfim, isso daí é algo particular do autor. A arte é incrível, então você pega no primeiro capítulo, ele tem cenas que são feitas a lápis e coisa do tipo, então que ele só fez um tratamento depois, mas a arte ainda tá a lápis ou coisa assim. E isso é muito legal, porque, tipo, mesmo isso não vamos dizer assim, não danificou a obra. Você lê o primeiro capítulo e isso não é algo que te incomoda. É claro que não é algo padronizado, né, ou coisa do tipo, mas não é algo que vai estragar a sua experiência de leitura. E é isso exatamente o que eu falo pra vocês, sobre vocês começarem do ponto onde vocês estão, pra vocês aprenderem e aperfeiçoando. E você fala, então ele vai imprimir o quadrinho com artes feitas a lápis ou coisa do tipo? Aí é que tá, exatamente porque ele fez e aprendeu, agora ele está remasterizando esses capítulos, essas partes que estão a lápis, essas partes que às vezes estão meio erradas ou coisa do tipo, remasterizando para que no impresso saia bonito, saia do jeito certo, do jeito que ele queria que fosse naquela época, mas que ele não tinha a qualidade ou mesmo conhecimento para fazer. Então, o quadrinho no impresso final vai ficar bonitão, vai ficar com a qualidade que ele tem hoje, a qualidade do traço, a qualidade que ele está fazendo hoje, depois de 10 capítulos fazendo a mesma história, os mesmos personagens. E a gente sabe que o seu nível de desenho, ele evolui pra caramba, desde o ponto em que você começa um quadrinho até o ponto que você finaliza. É só você pegar qualquer quadrinho japonês mesmo, e pegar o primeiro capítulo e um capítulo mais recente e comparar o traço, você vai ver que melhorou muito. Então o Israel, ele tá remasterizando todo esse começo da história para que ele possa ficar mais legal, mais interessante para a edição final, né, para o volume impresso, que é o objetivo que ele está fazendo aqui na campanha do Catarse. E falando da campanha do Catarse, caso você queira apoiar a campanha, caso você possa, se você não puder, divulgue e ajude,
os quadrinhos brasileiros atingirem mais público, mais pessoas conhecerem, saberem que tem gente fazendo aqui e de repente se interessarem e apoiarem lá. O link da campanha está aqui na descrição e caso você queira, né, testar, você fala assim, eu gostei do que você falou, mas eu não sei investir meu dinheiro, eu tô meio sem dinheiro nesse final de ano, não sei, eu queria ver um pouco da história. O quadrinho está disponível para leitura gratuita, eu vou deixar o link na descrição, você pode ir lá, ler o primeiro capítulo, enfim. E aí você vê isso que eu falei, você vê se você gosta, se você curtiu a ideia, se você quer continuar lendo, e aí você apoia a campanha, ajuda o autor a continuar produzindo essa obra que está muito boa e está muito legal, a gente tem que valorizar esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Enfim, o Israel gravou um vídeo aqui específico para vocês, né, pra gente aqui do Instinto Mangaka, falando com vocês aí sobre a campanha dele, eu vou reproduzir aqui e com o Israel. Fala, povo do canal Instinto Mangaka, beleza? Eu sou Israel Guedes, o autor de T-Hunters, e eu vim aqui convidar vocês para vocês darem uma olhada na campanha de T-Hunters que está rolando lá no Catarse. Basicamente, o meu mangá T-Hunters está em vias de receber uma versão impressa. E lá na campanha do Catarse, vocês podem verificar todas as vantagens de vocês apoiarem. Eu lanço o meu mangá periodicamente em versão online e agora vou compilar vários capítulos e fazer a versão impressa. E não só isso, vai ter também várias partes redesenhadas, remasterizadas e até páginas extras no meio da história lá, que não estão na versão online. Então, eu garantiria logo essa versão, se fosse vocês. Bom, T-Hunters é uma história nos moldes das histórias do Shonen Jump, cheia de ação, aventura, mas com muito desenvolvimento de personagem e drama. Então, se vocês gostam de drama, treta, porradaria e diversão, porque tem comédia, então cola lá e dê uma olhada nas recompensas, porque tem coisas bem legais. Vamos lá! É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se interessado pela obra T-Hunters. Ela é muito boa, um quadrinho excelente feito no Brasil totalmente. E, enfim, apoie o quadrinho da maneira como você puder, seja divulgando, seja apoiando mesmo, adquirindo um exemplar. Enfim, o jeito como você puder apoiar, você ler, comentar, já é alguma coisa que você está fazendo em prol e ajudando o autor a continuar produzindo. Então, não se esqueça de sempre deixar seu feedback pro autor e daí ajudar da maneira como você puder, principalmente se você quer ser um autor no futuro, exatamente porque você vai acabar colhendo os frutos que você plantou hoje. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, não se esqueça, vá na campanha do T-Hunters, o link está aqui na descrição, então falou, é nóis, até o próximo vídeo.